Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é bom poder iniciar este dia com a Tua bênção, com a Tua presença. Que nós possamos neste dia viver uma vida feliz, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Isaías, capítulo 64, versículos 5 a 7, que diz assim: Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. São como folhas secas, e os nossos pecados como uma ventania nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Estimado irmão e irmã, acho que pássaros são lindos quando estão soltos e não presos. Tem gente que tem, por exemplo, papagaio em casa. Eles ensinam esse papagaio, inclusive, a falar algumas palavras e até frases, como nós. Mas por mais que um papagaio fale algumas palavras, como nós humanos falamos, ele sempre vai ser um papagaio, não é? Ele nunca será um ser humano, porque fala uma ou outra palavra. A natureza do papagaio é ser papagaio. Assim também o ser humano, por mais que tente fazer tudo certo em sua vida, ele continua sendo um pecador. Podemos até fazer várias coisas boas socialmente, mas a natureza do ser humano continua pecadora e por isso condenada ao inferno. É sobre isso que fala Isaías hoje para nós. Ele diz que os seres humanos, por mais que tentem fazer o certo, fazer o bem, cumprir a lei, permanece para sempre como pecador. Esta é a natureza corrompida do ser humano. Porque a natureza do ser humano é corrompida? Foi Deus quem criou o ser humano pecador? Lógico que não. Deus nos criou perfeitos, justos e santos. Não era o plano de Deus que o mal e o pecado entrassem no mundo. A responsabilidade do pecado, da maldade, da desgraça, do sofrimento e da morte aqui no inferno é 100% do ser humano, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, isto é, perfeitos, santos, e por causa disso iriam viver para sempre lá no paraíso. Depois que eles pecaram, eles perderam a imagem e semelhança de Deus, santidade, perfeição, eternidade. E os filhos deles foram concebidos à imagem e semelhança dos dois, isto é, pecadores. Filho de pecador vai sempre ser um pecador. Veja o peso da desgraça que nós seres humanos levamos por causa do pecado no texto de Isaías de hoje. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondes de nós e nos abandonaste.
Mesmo quando fazemos coisas boas neste mundo, estas coisas boas são manchadas pelo pecado que está dentro de nós. Por isso, perante Deus, a coisa boa praticada pelo ser humano, por ser contaminada pelo pecado, não é uma coisa boa de verdade. É como uma camisa branca que está manchada por tinta. Você pode lavar a camisa e deixá-la extremamente limpa, mas a mancha de tinta permanece nela e por isso ela nunca será totalmente branca. Pior ainda, só pode estar na presença de Deus quem é totalmente limpo, sem mancha, sem pecado, 100% santo. E a conclusão que nós chegamos é a mesma que o apóstolo Paulo chegou em Romanos 3, 10 a 12. Não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Então, todos nós estamos perdidos e condenados ao inferno? Sim, por nós mesmos. Mas a grande mensagem da Bíblia está resumida no texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados e com a sua morte na cruz nos salvou. Agora, pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Pela fé em Cristo, há uma mudança da nossa natureza. Passamos de pecadores a filhos e filhas de Deus. Embora ainda pequemos muito por pensamentos, palavras e ações, nossos pecados já foram perdoados porque Cristo pagou por cada um deles na cruz. Agora, como cristãos, Deus nos olha diferente. Ele nos olha através de Cristo e por isso Ele nos vê não como nós somos naturalmente, mas sim como nós fomos transformados em justos e santos. Por isso, por causa do perdão e da salvação que Cristo conquistou para nós na cruz, nós, quando morrermos, poderemos estar eternamente com Deus lá nos céus. Romanos 5,1 fala assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, nós temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que estamos salvos pela fé em Cristo, podemos viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Ou, como disse Isaías hoje, tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Sim, estimado irmão e irmã, você foi alvo do milagre de Deus em sua vida. Cristo Jesus morreu por você e lhe deu de presente, por graça, a nova vida pela fé nele como seu Senhor e Salvador. Agora, você não é como o papagaio, que apenas imita alguma palavra do ser humano, mas continua papagaio. A sua natureza foi mudada e você agora tem um novo nome, uma nova natureza: cristão. Como cristão, você pode e deve viver uma vida diferente do mundo aí por fora. Você pode e deve enfrentar as tentações para o pecado e procurar fazer a vontade de Deus em sua vida. Por quê? Para ganhar o céu? Não, porque você já tem o céu pela fé em Cristo. Porque você é uma nova pessoa, e como nova pessoa, automaticamente você vai viver e fazer o que diz a palavra de Deus por amor e gratidão. Isso não é maravilhoso? O pecado continua sendo algo horrível para nós e que nos destrói. Cristo é o que de mais maravilhoso existe no mundo e é a única coisa que nos dá uma vida feliz aqui e um dia lá nos céus. Veja o que diz Gálatas 2:20,
quando o apóstolo Paulo fala dessa transformação da sua natureza, quando ele foi atingido pelo amor de Deus em Cristo e se tornou cristão. Diz assim, Gálatas 2:20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se deu por mim. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o teu amor por cada um de nós é tão grande. Te louvamos pelo perdão dos pecados, pela vida, pela salvação, por essa nova vida que nós recebemos em Cristo. Que nós possamos viver como cristãos neste mundo, que possamos nos alegrar, embora tenhamos problemas e dificuldades na vida, porque nós temos o céu. Que a tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.